Continuando então a nossa discussão sobre o sistema Vista One, a gente vai falar um pouco agora sobre o software que controla esse equipamento. É o Vista Scan e aqui estamos discutindo a versão 3.4. É um software bastante complexo, então para operar esse equipamento com propriedade, utilizando da melhor maneira os recursos, é muito importante que a gente tenha primeiro essa vivência sobre as diversas opções aqui que o software nos apresenta. Então, o software ele é distribuído, todas as suas funções elas são distribuídas em 5 abas, né? Então, eu tenho a primeira aba, que é essa aba Section. Essa aba contém aqui detalhes sobre a amostra, sobre quem que é o usuário que está utilizando, né? Informações sobre o tipo de cantilever, a identificação do cantilever. Então, cada cantilever tem um número, um código específico que a gente precisa introduzir, o diretório onde os dados vão ser salvos, o nome do arquivo e o tipo de feedback que você vai utilizar, né? Quando a gente observa essa primeira janela, os primeiros passos, alguns estão nessa janela, outros não estão. Então a gente tem que ir voltando diversas vezes, como vai ficar mais claro aí nos vídeos de operação do equipamento, né? Então, nessa primeira região aqui, eu tenho os tipos de feedback. Aqui no centro, eu tenho uma janela que vai me mostrar a amostra. Aqui eu tenho uma imagem da amostra, né? A imagem do microscópio. Então, a gente está falando aqui de um aumento de 60 vezes. Aqui eu tenho a escala. Aqui eu tenho uma imagem também da parte de cima do cantilever, né? Então a ponta de AFM está aqui embaixo, ele não consegue ver, lógico que é uma ponta de 20 nanômetros. E essa pontinha aqui do cantilever é que indica aqui a região onde essa pontinha está, tá certo? Se eu venho aqui nessa opção, eu clico aqui, eu posso movimentar esse círculo para a posição onde está a ponta do cantilever. Então isso ajuda a localizar depois quando você for movimentar, enfim, né? Então nessa janela, quando você faz o processo de troca da amostra do cantilever, que é um processo que é automatizado, você vai seguindo os passos que são indicados aí, né? Você tem que ajustar as posições de maneira com que o software vai dizendo. Então, se você precisar depois alterar isso por algum motivo, movimentei a amostra, e para movimentar basta clicar em um ponto aqui 2 vezes, isso já se movimenta. Você tem que clicar em Store para armazenar essa nova posição da amostra. Quero localizar o cantilever. Veja que aqui ele está fora de foco, né? Eu tenho 2 aqui imagens. Então você tem que arrastar esse comando aqui, essa barrinha, né, para cima ou para baixo, para focar sobre o cantilever. Feito isso, você clica em Store e armazena a posição do cantilever. Aqui eu controlo o brilho da intensidade dessa luz que está aqui sendo mostrada, que é uma luz LED que fica dentro da câmara de medição. Esse controle aqui liga e desliga essa câmera. Eu posso aumentar ou diminuir a intensidade dessa luz LED aqui nesse controle, né? Eu posso também dar um zoom, clicando aqui eu posso aumentar o zoom e pegar uma região com maior amplificação aqui da minha amostra. Deixa eu ver o que mais. Bom, aqui qualquer operação que eu esteja fazendo, se eu tiver alguma dúvida, né, eu posso parar a qualquer momento. Aqui esse botão de stop para a movimentação da objetiva, né, sobre a sua amostra. E aqui nessa terceira janela eu vejo aqui, quando disponível, não é o que está disponível agora, né,
um gráfico do perfil de oscilação da ponteira de AFM sobre a amostra. Bom, e aqui embaixo o que eu tenho? Nesse primeiro campo eu tenho as opções de controle do laser de cascata quântica. O nosso modelo é o Meerkat, né? Posso ligar ou desligar o laser. Aqui eu posso ajustar o seu número de onda. E eu posso fazer a medição tanto no modo direto como no modo sideband, para fazer a medição da varredura da ponteira de AFM, para medir a força induzida pela luz, né? Aqui nesse segundo campo eu tenho aqui o sinal do PFM em função da frequência, né? Então aqui isso permite indicar aonde que ele está localizando primeiro a frequência de ressonância. Aqui eu tenho uma representação do estágio de mapeamento e o ponto aproximado aonde a minha amostra está sendo observada, né? Aqui eu tenho as coordenadas do estágio, que no caso são absolutas, já colocadas em milímetros, né? Aqui eu já comentei, né, o controle do LED. Aqui eu tenho, nessa aba, os parâmetros de controle do espelho parabólico. Esse espelho parabólico é o espelho que direciona o feixe do laser de cascata quântica e também do seu laser de alinhamento, o hélio neônio. E quando eu vou fazer o passo de alinhamento, eu tenho que procurar ajustar esses parâmetros. Aqui embaixo, eu tenho uma sequência de imagens. Então, toda vez que eu vou fazer uma imagem, eu posso pedir para salvar, ou eu posso pedir para salvar automaticamente todas as imagens possíveis. Isso não é uma boa prática, porque ele acaba ocupando rapidamente bastante memória. Na aba do AFM Setup, eu tenho aqui outras informações que são importantes. Eu tenho aqui o laser de feedback, que é um laser que vai ser incidido sobre o meu sensor que faz a medida do AFM, né? O meu sensor de diodo. Então aqui eu tenho o ajuste da intensidade desse laser e da posição dele centralizada no detetor, que é esse imbalance. Esses dois ajustes eu faço sob a cabeça de AFM, é um ajuste mecânico, que você vai ter que ajustar ele com a mão mesmo. Isso aqui tem que estar no 0 e aqui tem que estar próximo de 1000. Né? Nessa janela aqui eu tenho os dois modos de varredura de frequência, primeiro e segundo harmônico, e ele, toda vez que você troca a ponteira, ou toda vez que você tem alguma dúvida, ou toda vez que ele vai fazer uma medição de PFM, ele vai fazer essa varredura para localizar onde está as frequências de vibração, melhor, as frequências de ressonância do meu cantilever, né? Aqui eu posso fazer a minha medição de diversas maneiras. Aqui está indicando o modo de sweep. Nos vídeos de treinamento a gente vai falar mais sobre isso. Você vê que aqui embaixo é uma parte comum que vai estar sempre presente em todas as abas. Basicamente o que muda ou é apenas uma ou as abas que são aqui laterais. Na terceira aba, que é chamada de Approach Scan, é a aba onde você controla a posição da sua amostra, a posição da ponteira, e é através dessa aba de controle que a gente consegue otimizar tanto o sinal de aquisição da imagem como o sinal de AFM. Então, colocou a ponteira, fez o seu processo de aproximação, você tem aqui essa representação que diz qual é a posição da sua ponteira em relação à superfície da amostra. Se ela está verdinha, está numa posição adequada para fazer as imagens, que é a posição chamada de Engaged. Eu posso clicar aqui e subir e descer manualmente o meu chip,
a minha ponteira de FM. Ou eu posso clicar aqui em Tip Control e subir de 10 em 10, de 100 em 100 até 300 em 300 microns sobre a minha amostra. Então, se você vai trocar a ponteira, se a sua amostra tem uma topografia muito heterogênea, então se você tiver aqui o engaged, por exemplo, tem essa posição 429 nanômetros, você sabe que na região próxima eu tenho lá 1 micron. Então você tem que, para mover para aquela região, você tem que subir a sua ponteira e fazer essa movimentação de modo a garantir que a ponteira não se quebre, né? Aqui eu tenho um controle do tipo de se a minha varredura vai continuar ou não. Então aqui eu tenho scan, eu tenho pause, aqui você controla isso. Aqui ele está pausado nessa região. Eu tenho aqui em center as coordenadas, onde vai estar a minha ponteira, e a largura da região de medição. Então eu posso fazer uma varredura aqui até de 90 por 90 microns, só vou colocar 90 aqui, e a região global vai ser mostrada aqui nessa abinha, né? Aqui eu tenho a resolução da medida, eu tenho desde 32 até 2064 pixels. Eu posso mudar o ângulo, com que não precisa ser quadrada a região, né? Pode ser retangular, pode ser inclinada. Eu tenho aqui o controle da velocidade de varredura em linhas por segundo, e eu tenho a velocidade da ponteira, 0,1 tipicamente micros por segundo. Bom, dependendo do tipo de medição, tem valores específicos aqui que estão comentados no manual para a gente poder fazer uma boa imagem. Aqui eu tenho os parâmetros que tentam simular ou alterar a constante de mola dessa ponteira de maneira eletrônica, digamos assim, né? Esse set point é a porcentagem com que essa distância total aqui vai ser varrida. Então eu tenho aqui 429 nanômetros, ele vai varrer 85% dessa distância para não chegar sobre a superfície da amostra. Este KI e Fast KI são parâmetros que controlam a constante de mola, digamos assim, né, dessa ponteira. É uma coisa eletrônica, logicamente, né? Mecanicamente esse valor já é definido, mas esses valores têm sugestões dos valores adequados para cada tipo de material também no manual, né? Ao fazer a varredura, você tem aqui em cima essa janela mostrando 3 parâmetros, né? O primeiro, nessa curva preta, o sinal da cabeça de AFM em Z, em vermelho a amplitude do sinal de AFM, e em verde a amplitude do sinal de força fotoinduzida, né? Então esse primeiro sinal aqui, a gente sabe que está tudo ok quando ele tem picos similares a um eletrocardiograma, por exemplo, né? Então cada canal também tem características típicas que aparecem para você, que você precisa estar atento, e a gente vai discutir com mais propriedade na sequência, né? Aqui no meio tem o traço, então ele vai mostrar aqui para cada linha que é tracejada, que é apresentada aqui, ele vai mostrar como que está esse perfil. É uma perfilometria aqui, para você olhar e ver, olha, será que está estourando a escala, está chegando perto de uma região que não tem, que está encostando na ponteira, enfim. A outra aba, que é a aba de força por distância, representa detalhes mais específicos do comportamento da ponteira. Então o KI, que é o que eu comentei anteriormente, é a inclinação dessa curva, certo? Então, se você vai fazer medidas de força específicas, é importante você seguir com detalhes os parâmetros que estão apresentados aqui. E por fim, a aba de espectroscopia, que é a aba importante, que é justamente a aba que permite a medição do espectro de absorção. Então, eu posso escolher um ponto, clicar com o botão da direita, vai aparecer a opção Move Tip Here, e aí nesse ponto você adquire um espectro de absorção infravermelha.
né? Então tem a opção de fazer um ponto corrente, em diversos pontos, em linha, numa grid. A opção hiperespectral, onde eu adquiro para cada ponto o espectro como total, né? Essa opção é interessante, mas ela demora um pouco mais para ser adquirida, né? E antes de qualquer coisa, eu tenho que fazer um background, né? Quem está acostumado com FTIR sabe disso. Aqui é adquirir o espectro de potência do laser, é o laser power. Então ele mede o espectro do laser sobre a ponteira e ele vai descontar esse sinal quando ele vai fazer a medição da sua amostra.